Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Bem-Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para incrementar, dinamizar sua aula. Também oferecemos lições para crianças e juniores. O link vai estar na descrição deste vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Na aula de hoje, a aula de número 10, o tema será Orgulho, Fé e Oração. Segundo o autor, os capítulos 36 a 39 de Isaías funcionam como uma dobradiça dentro do livro. Ou seja, ele liga o conteúdo antecedente com o porvir. Ele separa e começa as profecias relacionadas ao período assírio, capítulos 1 a 35, e aquelas relacionadas ao período babilônico, capítulo 40 ao 66. Esses capítulos concluem a seção do livro que trata da questão da confiança, dando provas históricas de que Yahvé protegerá aqueles que confiam nele. Nestes capítulos, veja, o rei Ezequias representa o povo de Judá. Essas lições da história devem encorajar o povo de Deus a confiar nele em vez de no braço da carne. Constable complementa dizendo que esta seção contém duas partes. A primeira, capítulos 36 a 37, envolvem a confiança do rei Ezequias em Deus e a libertação quando o exército assírio de Senaqueribe sitiou Jerusalém. A segunda, capítulos 38 e 39, envolve a falha de Ezequias em confiar em Deus e seu consequente julgamento por Deus quando os enviados babilônicos visitaram Jerusalém pacificamente. Nos capítulos 36 e 37, vemos a libertação de Judá realizada. E nos capítulos 38 e 39, ouvimos o cativeiro de Judá anunciado. Assim, uma grande articulação do livro ocorre entre os capítulos 37 e 38, onde a ênfase na Síria termina e a ênfase na Babilônia começa. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Isaías, capítulo 36, verso 10. Por acaso pensas que vim destruir esta terra sem o Senhor? O Senhor mesmo me ordenou. Sobe contra esta terra e a destrói. F.F. Bruce declara que esses 4 capítulos são quase idênticos a 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao capítulo 20, verso 19. E não pode haver dúvidas que ou o livro de Isaías se baseou em 2 Reis ou vice-versa. Em 2 Reis, os capítulos servem a um propósito histórico geral e os leitores devem consultar o comentário de 2 Reis acerca das questões e dos detalhes históricos. É legítimo encontrar propósito e ênfase diferentes aqui. Em primeiro lugar, a ênfase está mais no profeta e nas suas palavras, do que na interação entre os eventos históricos. E em segundo lugar, veja, a seção serve como transição, podemos assim dizer, entre a situação do domínio assírio para o domínio babilônico. Pois bem, ao voltarmos um pouco, encontramos os capítulos de 2 Crônicas, capítulo 29 ao 32, e 2 Reis, capítulo 18 ao 20, os quais contam a história do rei Ezequias. Ele foi o 13º rei de Judá e governou aproximadamente de 715
a 686 a.C. É conhecido por seus esforços para afastar o povo da idolatria e restaurar a adoração ao Deus de Israel. Enfrentou 3 crises em um curto espaço de tempo. Uma crise internacional, ou seja, a invasão do exército assírio, uma crise pessoal, ou seja, uma doença que levou à beira da morte, e uma crise nacional, ou seja, a visita dos enviados da Babilônia. Venceu 2, tropeçou em outra. Sua história nos ensina lições valiosas sobre fé, oração e o perigo do orgulho. Vejamos cada uma delas. A confrontação de Ezequias com os exércitos de Senaqueribe em 701 a.C. foi resultado da falta de fé de Acais, pai de Ezequias. As semelhanças entre os capítulos 36 e 7, veja, tem um claro propósito de destacar este fato. O campo do lavadeiro, onde Isaías pronunciara juízo contra Acais e a casa de Davi, é também o lugar em que a Assíria humilha Judá. O juízo que Isaías profetizara havia chegado. E Yahvé milagrosamente libertou seu remanescente fiel. Você vê isso no capítulo 36 e 37. Em cumprimento às suas promessas. Senaqueribe, você tem a data de 704 a 681 a.C., rei da Assíria, atacou Ezequias, rei de Judá, quando este se recusou a pagar tributos. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 18, verso 7. Depois de Senaqueribe ter derrotado as cidades fortificadas de Judá, Ezequias ofereceu entregar-se e pagar qualquer penalidade que Senaqueribe impusesse. Mas Senaqueribe decidiu que continuaria avançando até tomar Jerusalém. Erroneamente, Ezequias colocara sua confiança no apoio egípcio. Você vê isso no capítulo 36, verso 4 até o 6. Mas isso mudaria. O rei então ora. Você vê isso no capítulo 37, no verso 14 ao verso 20. Por intervenção divina, buscando no Senhor direção e proteção. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 37, versículo 21, e depois o versículo 33 até o 35. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Segundo Constable, o ponto do primeiro discurso de Rabsaque era que não há salvação na fé. Nenhuma libertação viria da confiança em Yahvé. Judá deveria se render porque o Egito não a ajudaria. Yahvé não ajudaria. Ela não tinha força militar suficiente para vencer. E a Assíria tinha autoridade de Yahvé para atacar Jerusalém. Você vê isso no verso 10. Este discurso desafiou tudo o que Isaías estava pregando. O comandante cometeu o erro fatal, no entanto, de comparar o Deus de Israel e os deuses das nações, especificamente os deuses de Arã, da Síria.
Até mesmo Samaria havia caído para a Síria 21 anos antes. Isso mesmo. Seus deuses, incluindo Yahvé, não os havia livrado. Claro, veja, é um detalhe aí. Yahvé havia entregado o reino do norte para a Síria. Isso mesmo, por causa da sua idolatria. Mas o comandante viu sua queda como resultado da supremacia assíria. O assírio acusa Ezequias de seduzir o povo. Você vê isso no verso 18. Na verdade, é o assírio que foi seduzido pelo seu próprio poder. Como se pode ver, Ezequias reconhece a soberania de Deus face à força do exército estrangeiro. Reconhece que somente ele pode salvar e que a confiança nas forças humanas é insuficiente. A resiliência de Ezequias não lhe permite o desespero diante de uma difícil situação. Nesse caso, veja, Deus lhe responde com uma promessa de livramento, o que demonstra como a fé genuína é recompensada e que Deus é fiel às suas promessas. Sabemos que as circunstâncias ameaçadoras são realidades na vida de todos, não é verdade? Todos passamos por momentos e por situações difíceis. Não se pode esquecer, no entanto, que o Senhor é capaz de transformar situações desesperadoras em oportunidades de livramento. Como demonstração, ou como demonstrando em diversas histórias bíblicas, podemos ver isso acontecer. O clamor do justo evidencia sua necessidade, mas, sobretudo, sua dependência na fidelidade de Deus. Como disse o salmista, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Todos, indistintamente, estão à porta da eternidade diariamente. O Senhor disse ao rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vê isso no capítulo 38, verso 1. A morte é uma visitante horrível. A morte é uma grande intrusa. Ela não faz acepção de pessoas. Isso mesmo. Não importa quem somos ou o que temos. A morte é a mesma para todos. Ela é universal. Diante de mais um desafio, Ezequias chora e ora, suplicando a misericórdia de Deus. E ele lhe deu mais 15 anos de vida. Que bênção, né? Deus responde às nossas orações, amados. Às vezes, nós é que não temos paciência para esperar a sua resposta. Mas saiba que Deus sempre quer o melhor para nós. Um evento importante marcado na história é o retrocesso da sombra do Sol em 10 graus no relógio de Acais. Aparentemente, uma escada especial havia sido construída como um dispositivo de tempo, uma espécie de relógio de sol. Curiosamente, o rei Acais havia rejeitado um sinal do Senhor, mas agora, em uma escadaria feita por ele, seu filho Ezequias recebeu um sinal do Senhor. Como esse milagre da reversão da sombra do sol ocorreu, não sabemos. Talvez a rotação da Terra tenha sido revertida, ou talvez os raios solares tenham sido de alguma forma refratados. O destaque está no fato de que houve um sinal tangível da promessa de Deus e esse milagre demonstra seu poder soberano e controle sobre os fenômenos naturais. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 38, versos 17 a 19. Passei por grande sofrimento para o meu próprio bem, mas por amor à minha vida, tu a livraste da cova da corrupção, porque lançaste todos os meus pecados para trás de ti.
pois a sepultura não pode te louvar, nem a morte te cantar louvores. Os que descem a cova não esperam na tua verdade. Os vivos, apenas os vivos, são os que te louvam, como faço hoje. Os pais contam a tua verdade aos filhos. F.F. Bruce declara que o capítulo é um paralelo de 2 Reis, capítulo 20, verso 1 até o 12. Com uma mudança importante, isto é, a inclusão aqui do Salmo de Ezequias, é o versículo 9 até o 20. O Salmo conclui com a expectativa da recuperação do rei e da retomada da adoração no templo. Essas características foram ressaltadas ao se colocar os versos 21 e 22 na posição atual e ao retirá-los do seu contexto estritamente cronológico. Veja o contraste à posição de 2 Reis, capítulo 20, versos 7 e 8. O Salmo reforça a impressão do capítulo 37, de que Ezequias era um homem de oração, e destaca o fato de que Deus responde às orações. O texto pode bem ter a intenção de destacar o contraste com a incredulidade do predecessor, ou seja, Acais. Acais havia se negado a buscar um sinal e, por consequência, trazido desgraça sobre si e sobre Judá. Ezequias toma a iniciativa e pede um sinal a Deus, e a sua vida é prolongada miraculosamente. Como se pode constatar, a canção de ações de graças, ou seja, o Salmo do Rei, encerra o capítulo 38. Ele expressa sua dor e angústia, revelando vulnerabilidade. Lembra da soberania, promessas e fidelidade do Senhor, respondendo positivamente ao livramento outorgado por Deus. A compreensão do propósito de Javé em tudo isso merece destaque. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. A doença e recuperação de Ezequias da morte iminente revelam a fidelidade de Deus em recompensar a fé. A resposta miraculosa de Javé à petição de preservação da vida feita por Ezequias é um sinal de seu livramento para Jerusalém como resposta a uma fé humilde. O capítulo 39 retrata o terceiro desafio de Ezequias, a visita da embaixada babilônica. Embora tenha orado por conta da invasão assíria e em razão da sua enfermidade, ele não faz o mesmo quando os babilônios quiseram visitar sua casa. A passagem de 2 Crônicas 32, 31 registra que Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Ao mostrar toda a riqueza de sua casa, o rei expôs sua nação de maneira que Isaías lhe advertiu. A demonstração das riquezas judias feitas por Ezequias, aqueles que procuravam se aliar com ele, expõe seu orgulho e dependência, podemos assim dizer, em alianças humanas. Isaías então fez um anúncio dramático. Antes de continuar, vamos ler Isaías, capítulo 39, versículo 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Segundo Constable, mostrar aos babilônios toda a sua riqueza e recursos militares foi além do que Ezequias precisava fazer para um visitante tão amigável. As respostas do Senhor Jesus à bajulação de Nicodemos, você vê isso em João capítulo 3, e do jovem rico, Marcos capítulo 10, fornecem exemplos de como Ezequias
deveria ter respondido. Ele não deveria ter permitido, veja, que a bajulação o influenciasse. A resposta de Ezequias expressou o desejo de compartilhar os recursos de Judá com um aliado que pudesse ajudar Judá a se opor à Síria. Assim, o ato de Ezequias demonstrou confiança na Babilônia, veja, e dependência dela para a segurança, em vez de Deus. Aqui estava uma oportunidade pronta para Ezequias glorificar Deus diante dos pagãos babilônios, para falar de sua grandeza, veja, de sua graça. Em vez disso, ele sucumbiu à tentação de glorificar a si mesmo e provar aos caldeus, ou outro nome dado aos babilônios, que ele era um parceiro digno para qualquer tipo de coalizão que eles pudessem ter em mente. Esta visita, veja, constituiu um teste divino do coração de Ezequias. O profeta Isaías afirma que a Síria não conquistará Jerusalém e levará consigo todos os tesouros da cidade. Essa será uma obra da Babilônia. Até mesmo os membros da família real de Ezequias serão levados e se tornarão eunucos, ou seja, funcionários do palácio do rei da Babilônia. Ezequias viveria seus anos percebendo que sua exibição arrogante da riqueza real seria um fator que culminaria com a conquista de Jerusalém pela Babilônia. A história nos ensina sobre a importância da humildade e a cautela em relação à nossa autoimagem e ao desejo de impressionar outros. Nosso coração é por demais enganoso e ações impensadas podem comprometer tudo e todos ao redor. O episódio revela ainda a necessidade de depender de Deus em vez de confiar em alianças políticas ou em bens materiais. O passado de Judá já ensinava que alianças externas, veja, eram nocivas e prejudiciais e que apenas em Javé havia segurança. Como vimos, a primeira grande seção do livro de Isaías se encerra com a expressão "Boa é a palavra do Senhor que disseste". Os 39 capítulos apresentam uma mensagem poderosa sobre o julgamento e a esperança para o povo de Judá. O profeta denunciou a corrupção e a injustiça e idolatria do povo, convocando-os ao arrependimento e retorno ao Senhor, Deus justo e santo. O filho de Amós profetizou a vinda de um Messias que traria salvação e restauração. Em meio ao juízo, ele oferece consolo, anunciando que Deus está atento ao clamor do seu povo. A evidência de que o Senhor ouve está nos clamores levantados por Ezequias quando enfrentou a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, e quando esteve mortalmente enfermo. Isaías encerra esse extenso trecho nos fazendo refletir sobre as consequências de nossas ações, enfatizando que a desobediência levará a um futuro difícil, mas que ainda há esperança de restauração para aqueles que se voltarem para Deus. A mensagem central é um convite ao arrependimento e à confiança na soberania divina, mesmo em tempos de dificuldades. Eu finalizo perguntando: a oração em tempos de ameaça revela que reconhecemos a soberania de Deus e que Ele tem controle sobre todas as situações. Você tem por hábito orar ao Senhor em ocasiões perturbadoras? O clamor de Ezequias nos ensina que
A oração com fé nos faz permanecer firmes, sem esmorecer. Como vai sua vida de oração? O orgulho é uma forma de autossuficiência, ou seja, a pessoa se coloca no lugar de Deus. Você tem sido dependente do Senhor para as tomadas de decisões em sua vida ou tem dependido mais de si mesmo? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje estudamos a lição de número 10 e o tema foi Orgulho, Fé e Oração. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Faça uma visita, sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que seja contrária a tudo aquilo que foi colocado aqui. Pois toda vez que você assim o faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. E assim você me ajuda a divulgar esse material para mais pessoas. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.